Olá, turma! Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula Emergência 1. Sou o instrutor Railson Marcelo, sou enfermeiro e vou conduzir vocês a essa aula fantástica sobre suporte básico de vida em cardiologia. Tá bom? Olha, não esqueça de colocar o seu nome aqui embaixo, o nome da sua turma, que a frequência está rolando e o suporte está anotando aí quem está presente, tá bom? Dá logo o feedback, imagem está boa? O áudio está bom? Já vai comentando aí, vai testando o áudio, vai testando a imagem, para que nada possa acontecer aí de ruim na nossa aula de hoje, que é uma aula fantástica, uma aula que é importante para você como pessoa, é importante para você como profissional, vai dar um upgrade fantástico na sua profissão e é uma base de conhecimento fundamental se você quer crescer. Tá? Suporte barra de vida em cardiologia, todo mundo precisa saber e você, profissional da saúde, precisa saber ainda mais. Estamos salvando vida, quanto vale uma vida para você, tá? Então vamos lá, vou anotando o nome de vocês aqui embaixo, colocando a turma, frequência rolando, dando um feedback aí de imagem, de som, tá? Estamos vivendo um momento difícil, por isso estou tendo essa aula online, tá bom? Pessoal, suporte barra de vida em cardiologia é um assunto que você, dentro da urgência e emergência, no intra-hospitalar, no extra-hospitalar, vai utilizar de forma rotineira. Você que trabalha no SAMU, você que trabalha num pronto-socorro, você trabalha numa UTI, tem que estar preparado para atender um paciente crítico que pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. O que fazer? Como fazer? Se esse paciente for adulto, se o paciente for uma criança, esse paciente for um lactente, qual vai ser a sua conduta junto frente à sua equipe multiprofissional, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula. Presta bastante atenção, foca aqui na tela, que é muito importante essa aula, tá bom? Então vamos lá, começando nossa aula, suporte básico de vida em cardiologia. Pessoal, olha só. Apesar dos grandes avanços recentes, menos de 40% dos adultos hoje em dia recebem uma RCP de alta qualidade iniciada por leigos e menos de 12% tem um desfibrilador externo automático aplicado antes da chegada de um serviço de emergência especializado. Tá bom? São dados atuais, durante muitas pesquisas, a American Heart Association vem trabalhando nesses dados. E olha só, menos de 40% dos adultos recebem uma RCP. É um dado preocupante, né? Quantas pessoas estão aí sujeitas a não ter uma assistência precoce diante de uma parada cardiorrespiratória. Lembrando que isso aí são dados americanos, dados dos Estados Unidos. Agora pensa na nossa realidade, pensa no nosso país, o desenvolvimento educacional, né? Então, a importância ainda de você ter conhecimento e estar preparado para dar assistência a um paciente crítico durante uma parada cardiorrespiratória. Porque a única chance que uma vítima em parada cardiorrespiratória no extra-hospitalar possui para sobreviver consiste em ter alguém ao lado, em reconhecer essa parada cardiorrespiratória, pedir ajuda. Ei, você liga para o SAMU, me traz um DEA, um desfibrilador externo automático, e após fazer isso, iniciar imediatamente uma RCP, uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. E, se disponível na cena, usar um desfibrilador externo automático, tá bom? Lembrando que você deve fazer uma RCP de alta qualidade, saber se posicionar, saber os ritmos certos, profundidade certa. Que paciente é esse que você está atendendo? Tá? Suporte básico de vida em cardiologia ele é extremamente importante para você aumentar a sobrevivência desse paciente e tentar garantir um retorno à vida dessa vítima em parada cardiorrespiratória. Tá bom? Suporte básico de vida em cardiologia ele gira em torno aí dessa parada cardiorrespiratória, mas também o paciente pode apresentar sim uma parada respiratória, que é um ponto que a gente vai ver aqui também nessa aula. Dados importantes. No Brasil existe a estimativa
de 200 mil casos de parada cardíaca a cada ano. E metade delas acontece fora de um ambiente hospitalar. Tem muita parada cardiorrespiratória acontecendo na rua, no supermercado, no aeroporto, dentro de uma residência e muitos profissionais despreparados para atender. Dos sobreviventes, desses aí que sobrevivem, 40 a 50% permanecem com deficiências cognitivas, como uma memória e déficit de desempenho intelectual. Tá? Professor, posição do coração. É importante saber, óbvio, tá? Muitos profissionais, gente, se confundem aonde se posicionar para realizar uma RCP de alta qualidade. Tá? Um bom profissional que saiba gerenciar uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, pelo menos no mínimo ele tem que saber aonde o coração está, né? Tem que saber se posicionar de forma certa e saber colocar a mão aonde está o coração. Então, professor, onde é que está esse coração? Né? Ah, a pessoa está do lado esquerdo do peito, está no centro do tórax, está onde? Pessoal, olha só o que diz aqui, ó. No tocante à sua orientação, o coração encontra-se 1/3 localizado à direita do plano mediano e 2/3 localizado à esquerda. Professor, esse é um slide assim muito básico. Não, ele é fundamental. Quantos profissionais eu, trabalhando na UTI, trabalhando no SAMU, trabalhando no intra-hospitalar, já vi um monte de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, se posicionando de forma errada para prestar um atendimento a esse paciente em parada cardiorrespiratória. E esse paciente ele depende diretamente de uma equipe qualificada, uma equipe especializada para prestar uma RCP de alta qualidade. A literatura é muito clara em dizer isso e de alta qualidade. Não é qualquer reanimação cardiopulmonar. Então, por isso, você tem que garantir um conhecimento para produzir uma habilidade e ter a atitude de fazer o certo na hora certa e, com certeza, aumentar a sobrevida desse teu paciente. Então, saber onde está o coração é muito importante, tá bom? Não esqueça disso. Você vai saber se posicionar de forma certa para prestar uma RCP de alta qualidade. Gente, ó, nenhuma situação clínica supera a prioridade de atendimento de uma parada cardiorrespiratória, tá? Coloca isso na cabeça. Bom, primeiro, entenda que nenhuma situação vai superar, tá? O que vai depender que rapidez, eficácia das intervenções adotadas por uma equipe qualificada são cruciais para melhorar o resultado do atendimento. Beleza? Ponto. Professor, o senhor está falando que nenhuma situação clínica supera. Então, quer dizer que dependendo se eu tiver um paciente, uma hipoglicemia, por exemplo, um paciente com uma parada cardiorrespiratória, quem é prioridade? Uma parada cardiorrespiratória, tá? Dentro da emergência, dentro da medicina de emergência, tá? Dentro da medicina de emergência, nenhuma situação clínica supera a prioridade. Beleza, de uma parada cardiorrespiratória. Só que toda regra tem uma exceção. Vocês vão ver que lá na aula de incidência de múltiplas vítimas, por exemplo, que trabalha com medicina de desastre, parada cardiorrespiratória não é tão prioridade assim, mas dentro da medicina de emergência, a qual estamos estudando hoje, aqui, agora, sim, nenhuma situação clínica supera a prioridade de um atendimento de parada cardiorrespiratória, ok? Anota isso aí, é muito importante, essa diferença de medicina de emergência e medicina de desastre. Olha aqui para mim, ó, a importância do tempo. O que nós não temos hoje, diante de um suporte básico de vida em cardiologia, é tempo, filho. Nós não temos aquele tempo, aquela espera grande de um tempo-resposta muito grande. Você tem que estar pronto, tem que ter uma equipe preparada, não só uma equipe, mas toda a população em si, população leiga, que é aquele público que não é profissional da saúde, mas deve sim ter um preparo de reconhecimento, de pedir ajuda, de realizar uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade e utilizar um desfibrilador externo automático assim que disponível
na cena, ok? Por quê, professor? Olha só, para cada minuto de PCR, de parada cardiorrespiratória, as chances de sobrevivência diminuem cerca de 10%. E olha aqui, ó, cada minuto diminui 10% a chance de sobrevivência daquela pessoa, tá? Ou seja, depois de 10 minutos, a sobrevivência é provavelmente impossível, né? É imprópria, improvável. Tem tempo? Curto, um tempo muito curto. Professor, 10 minutos é muito crítico, é muito pouco. Exatamente, mas ainda pode piorar. Como, professor? Como assim pode piorar? Olha só, a partir de 4, 5 minutos, já temos mortes de células de órgãos nobres. 4 minutos já começam a morte de células de órgãos nobres. Se 10 minutos já era ruim, agora imagina 4. A partir de 4 minutos, sem ninguém fazer nada, sem ninguém reconhecer, sem ninguém fazer uma compressão de alta qualidade, em 4 minutos já vamos ter mortes de células de órgãos nobres. Que órgãos são esses? Coração, pulmão, cérebro. Esses 3 órgãos nobres vão começar a ter falência, vão começar a ter perda de células se não tiver uma assistência de qualidade devida, de alta qualidade em tempo hábil, tá bom? Lembra lá do começo, professor, lembra lá que o senhor falou da epidemiologia, dos 200 mil casos, e desses aí, mais da metade, né? Cerca da metade pode acontecer na rua, no extra-hospitalar? Sim. E desses aí, de 40% a 50% podem apresentar problemas de cognição? Sim. Decorrente do quê? Decorrente à falta de oxigenação, decorrente a esse tempo aqui, ó. Esse tempo precário que vocês estão vendo aqui, ó. Esse tempo que não tem. Então, a assistência ela tem que ser o quê? Imediata. Então, se você tiver uma oportunidade de dar uma palestra e não saber o que falar, fala sobre como reconhecer, né, uma parada cardiorrespiratória, como realizar, como pedir ajuda, como realizar uma compressão de alta qualidade e sim como utilizar um desfibrilador externo automático, assim que disponível. Vamos lá? Vamos continuar aqui, ó. Etapas fundamentais para salvar uma vida. Reconhecer uma PCR, pedir ajuda, ei, liga para o SAMU, me traz um DEA, realizar compressões de alta qualidade e usar um desfibrilador externo automático, assim que imediato. Olha que ponto importante, olha aqui para mim, ó. Faixa etária no suporte básico de vida. É importante? Extremamente importante, filho. Para você prestar uma RCP de alta qualidade, você tem que saber que paciente você está atendendo. Porque o protocolo não é o mesmo para todo mundo. A depender se você vai atender um lactente, um neonato, uma criança, um adulto, o protocolo pode ter regras pertinentes àquela faixa etária, com o objetivo de quê? De garantir maior sobrevida, aplicando o quê? Uma RCP de alta qualidade, tá? Então, olha aqui, ó, neonato é considerado de 0 a 28 dias, bom? Lactente, professor, um lactente de 29 dias a 1 ano, de acordo com a American Heart Association. Crianças de 1 ano até a puberdade e adultos, adolescentes, né, ou seja, acima da puberdade, já é considerado adulto, tá? Presta atenção nisso, grava isso aqui, porque vocês vão ver lá na frente que a depender do público que você está atendendo, pode diferenciar a quantidade de compressão, pode diferenciar aonde checar a responsividade, pode diferenciar, professor, onde é que eu checo o pulso nesse paciente? Do braço? Do pescoço? Qual é? Vai depender do seu paciente, tá bom? Então o protocolo ele é muito claro, ele é muito direto em relação às prioridades para melhorar, né, para garantir uma maior sobrevida durante uma RCP de alta qualidade, tá bom? Olha só, criança não é lactente. Muitas pessoas confundem, professor, eu confundi criança e lactente. Não, não é. Criança
No suporte básico de vida é de 1 ano a puberdade, tá bom? Professor, por que puberdade? Por que não fechou no 13, 14 anos, né? O pessoal fala muito assim. Olha aqui para mim, ó. Suporte básico de vida, reanimação cardiopulmonar é física, não é física? Você não vai aplicar uma força em outro corpo? Vou, professor. Exatamente. Para você aplicar essa força com uma dosagem certa, você tem que saber que paciente é esse. Paciente em puberdade, ele tem o quê? Aumento de tônus muscular, ou seja, resistência torácica dele aumenta. Então, por isso, você vai saber se ele é uma criança ou um adulto baseado nessa puberdade. E aí você, diante com o protocolo, vai saber se vai aplicar uma força maior, uma força menor, se vai usar uma mão, se vai usar 2 mãos, tá bom? Seguindo aqui, olha só. Mnemônico de suporte básico de vida em cardiologia. Professor, o que é um mnemônico? Né? Gente, o mnemônico vem de memória, uma sigla, como se fosse uma sigla para facilitar a sua memorização, a sua memória para algum determinado assunto. E nesse assunto aqui de suporte básico de vida em cardiologia, nós temos o mnemônico CAB. Beleza, professor, para que serve? O mnemônico, ele te diz de uma forma didática, de uma forma hierarquizada, o passo a passo da sua assistência, tá? Então, ele vai priorizar o que você deve fazer primeiro, para que você não chegue numa situação de parada cardiorrespiratória e não saber o que fazer. Não sabe se comprime, não sabe se abre vias aéreas, não sabe se ventila esse paciente. Qual é a prioridade? Qual é o importante de fazer primeiro? Tá? E o suporte básico de vida tem um mnemônico CAB. Então aqui, ó, baseado nesse mnemônico, o C, que é a nossa primeira prioridade, é o que? Compressões torácicas. Eu devo focar primeiro nas compressões torácicas desse paciente. Beleza! Depois, abrir vias aéreas e depois as respirações de qualidade. Lembrando que mnemônico é passo a passo de forma hierarquizada. Professor, se eu tiver em equipe, uma equipe bem qualificada, pode acontecer de forma simultânea? Pode. A prática pode acontecer de forma simultânea. Essa questão aqui do mnemônico é para passar para vocês de uma forma clara, de uma forma didática, uma prioridade de uma assistência dentro de um suporte básico de vida em cardiologia. Lembrando, suporte básico de vida, gente, bem feito, às vezes nem precisa de um suporte avançado. Muitas pessoas ficam, professor, suporte avançado, mas não sabe do suporte básico. E o suporte básico, ele é fundamental, ele é essencial na garantia da sobrevida, tá? Aí, às vezes, pessoas colocam assim um divisor, né? Tem o suporte básico e o suporte avançado. Não, as coisas acontecem de forma simultânea também. Na prática, as coisas vão se encaixando, né? Os profissionais, o médico, o enfermeiro, o técnico, vão se encaixando ali na assistência avançada, na assistência básica, visando o quê? Aumento de sobrevida desse paciente em parada cardiorrespiratória, tá? Então, olha aqui, ó. Não esquece, ó. Mnemônico do suporte básico em cardiologia, CAB, compressão, abrir via aérea e respiração, tá bom? Aí tem a cadeia de sobrevida. Professor, o que é a cadeia de sobrevida? A cadeia de sobrevida é o passo a passo também hierarquizado diante de uma pessoa, diante de um paciente em parada cardiorrespiratória. Seja ela no intra-hospitalar ou seja ela no extra-hospitalar. A depender do local que essa pessoa se encontra, você tem uma cadeia diferenciada. Presta atenção que a primeira aqui em cima, ó, lá em cima eu tenho uma PCR-IH, PCR intra-hospitalar. E baseado nessa cadeia, o primeiro elo, né, perceba que tem 6 elos, atualização recente da American Heart Association, né? Antigamente era 5 elos, agora tem 6 elos, então uma atualização aí. Então aí, ó, primeira cadeia lá em cima, ó, PCR-IH, e que é o reconhecimento e prevenção
precoce. Segundo, olha lá, segundo elo, acionamento do serviço médico de emergência. Terceiro elo, RCP de alta qualidade. Quarto elo, a desfibrilação. Quinto elo, cuidado pós-PCR. E o sexto elo, a novidade que estão trazendo agora, que é a AHA, né, American Heart Association, que é a recuperação. Tá? Então, olha lá, quando eu falo lá no primeiro elo de reconhecimento, prevenção, né, prevenção precoce, por quê? O paciente está dentro de um hospital, certo? Certo. Estou falando de uma cadeia intra-hospitalar, o paciente está dentro de um hospital. Então, tem uma equipe especializada com ele. Então, a vigilância é maior. Então, o reconhecimento precoce deve ser destacado aí nesse elo. Professor, mas aí o paciente evolui uma parada cardiorrespiratória no intra-hospitalar. Tranquilo. Aciona a sua equipe. Chama o enfermeiro, chama o médico, chama o enfermeiro. Traz o carrinho de parada, não é assim que funciona? Vai aquele alvoroço todo para uma equipe especializada, né, o serviço médico de emergência, para atuar frente àquela parada cardiorrespiratória. É assim que funciona. Chamou a equipe, o que você faz? RCP. Qualquer RCP? Não, olha aqui, ó. RCP de quê? De alta qualidade. Tá? Desfibrilação. Quarto elo, desfibrilação. Se tiver disponível, né? Já a equipe chegou, tiver disponível, você pode desfibrilar o paciente aí com a sua equipe. Quinto elo, cuidados pós-PCR, né? O paciente voltou, vai tratar de forma hemodinâmica, vai tratar o controle direto da temperatura do paciente, um médico vai pedir um eletro de 12 derivações, né? São os cuidados pós-PCR desse paciente. E o sexto elo é a recuperação, a grande novidade que estamos tendo aqui, trazendo para vocês aqui, que o paciente ele voltou, então, olha só, é um elo mais humanizado, para dizer a verdade. Né? E imagina o cuidado desse paciente, a evolução desse paciente, a questão social, a questão mental, de cognição dele, do seu familiar, né? Então esse elo que tem tanto no intra-hospitalar como no extra-hospitalar é visando esse cuidado mais humanizado, essa evolução do paciente pós-PCR, tá bom? Olha só, falando de PCR no intra-hospitalar, muda alguma coisa na cadeia do extra-hospitalar bem aqui embaixo? Muda poucas coisas, mas muda uma sequência hierarquizada, tá bom? Olha só, primeiro elo, olha para cá, ó, PCR-EH, primeiro elo da cadeia de sobrevida no hospitalar. Fala o quê? Acionamento do serviço médico de emergência. A PCR é onde? É no hospital? Não, professor. A PCR é na rua, a PCR é na casa de alguém, a PCR no supermercado, no aeroporto, aonde é? Fora do hospital, tá? Então, se você encontrou um paciente em parada cardiorrespiratória no extra-hospitalar, o que é prioridade? Pedir ajuda. E pedir ajuda como? Acionar o serviço médico de emergência. Feito isso, segundo passo, RCP. Professor, qualquer RCP? Atenção, olha para cá, ó. Não é qualquer RCP, é uma RCP de alta qualidade. Não esquece isso, é importante para a sobrevida do paciente. Você deve aplicar uma RCP de alta qualidade. Terceiro elo, desfibrilação, né? O DEA chegou. Quando é que eu vou desfibrilar o paciente? Assim que o DEA estiver disponível na cena, né? Desfibrilação. Quarto elo, chegou a equipe lá do SAMU, chegou uma equipe de suporte avançado, ressuscitação avançada, vão tratar de forma avançada essa parada cardiorrespiratória. O paciente voltou, cuidados pós-PCR, aqueles cuidados todos que eu falei para vocês. E também eu tenho o elo de recuperação, tá? Não esquece, coloca esses elos, essas cadeias aqui, ó, na cabecinha de vocês. Não pode esquecer, isso aqui vai ajudar vocês de forma hierarquizada. Professor, o que eu faço primeiro? O paciente está em parada cardiorrespiratória. Primeiro, está no hospital ou está na rua? Não, professor, está na rua. Beleza. Cadeia de sobrevida extra-hospitalar. Não, professor, está no hospital. Tranquilo. Cadeia de sobrevida PCR intra-hospitalar.
Memorizou os 6 elos, tenho certeza que você será bem sucedido diante a reanimação cardiopulmonar desse paciente, tá bom? Segue aqui, ó, continuando. Professor, o que é isso? Tem um detalhezinho. Também existe a cadeia de sobrevida em pediatria. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? É importante saber a faixa etária do seu paciente, pupilo. É importante sim. Por quê? Quando você tem um paciente, quando você tem uma parada cardiorrespiratória, a depender do teu paciente, condutas pode mudar. Aquela cadeia de sobrevivência que eu passei para vocês aqui no começo, era mais relacionada ao adulto. Quando eu falo de uma criança, de um lactente, existe aqui, ó, cadeia de sobrevida em pediatria. Professor, o que muda muito? Qual é a grande diferença? Olha lá para o primeiro elo. Foca lá no primeiro elo. O que está escrito? Prevenção. Como assim, professor? O que leva mais uma criança a uma parada cardiorrespiratória? Pensa aí comigo, hein? O que leva uma criança a uma parada cardiorrespiratória? Professor, o menino gosta de botar tudo na boca e acaba engasgando, e aquele engasgo o menino pode ficar sem respirar. Exatamente, a hipóxia, né? A obstrução de vias aéreas por corpo estranho vai levar a uma hipóxia, e essa hipóxia pode levar essa criança a uma parada cardiorrespiratória. Já um adulto, o que leva normalmente um adulto, né, para ter aquela cadeia de sobrevida lá que eu passei agora para vocês? Problemas cardíacos, né? As doenças cardiovasculares pode levar o adulto a uma parada cardiorrespiratória, um infarto agudo no miocárdio. São etiologias iguais, professor? Não, são diferentes. Um, mal súbito. Outro, obstrução de vias aéreas, a hipóxia. Se mudou isso, muda a prioridade. Muda a prioridade. Então, por isso, a prevenção nas crianças é muito importante. Atenção nas crianças para tudo colocar na boca, tá bom? O resto não muda muito. Presta atenção, ó. Acionamento do serviço médico de emergência, RCP de alta qualidade. Repete comigo, RCP de alta qualidade, exatamente isso. Feito isso, que mais? Ressuscitação avançada, cuidado pós-PCR e não esqueça, recuperação, tá? A recuperação do paciente, esse cuidado humanizado aí, do prognóstico, da questão mental, da questão social, da questão familiar desse teu paciente. Pode cair em concurso também. Emergência 1 é atualização, mas também dicas aí para o concurso. Presta atenção aqui que você pode se dar muito bem, tá? Então, estuda que a vida muda. Vamos lá. Olha só, as causas de PCR em bebês e crianças diferem da PCR em adulto. Eu estava falando questão de Ovassi, questão de mal súbito, e um número crescente de evidências pediátricas específicas corroboram, né, fortificam essas recomendações. Então, é muito importante saber o quê? Que paciente eu estou atendendo. Exatamente. E aí, descobrir o paciente, qual é a cadeia de sobrevida mais adequada e mão na massa para uma RCP, uma conduta, uma assistência de alta qualidade. Tá? Não esquece. Professor, parada cardiorrespiratória. O coração ele fica paradinho? Realmente ele fica paradinho lá? Só apresenta só um ritmo? Negativo. Olha só, em uma parada cardiorrespiratória, o coração ele pode apresentar até 4 ritmos, tá? Foca aqui, olha aqui para mim, ó. Em uma parada cardiorrespiratória, o coração ele pode apresentar até 4 ritmos. Ah, professor, eu pensei que era só um ritmo. Negativo. 4, ó. Até 4 ele pode apresentar. E aí você tem que saber que ritmo é aquela parada cardiorrespiratória. Mas, professor, quais são elas? Olha só. Primeira, a sistolia. A sistolia é um ritmo de PCR. Característica, não existe atividade elétrica no coração. Se não existe atividade elétrica no coração, ei, olha aqui, existe movimento? Claro que não. Se não tem atividade elétrica, o coração não tem movimento. Esse é um dos primeiros ritmos de PCR. Segundo,
atividade elétrica sem pulso, ou AESP, né? As pessoas chamam muito assim AESP, é atividade elétrica sem pulso. Esse ritmo ele é caracterizado com a ausência de pulso na presença de atividade elétrica organizada. Olha a diferença. Na AESP tem pulso? Pulso central? Não. Mas o coração apresenta atividade elétrica? Apresenta atividade elétrica. Normalmente, devido a uma hipovolemia grave, um paciente ele pode evoluir uma PCR e sim, de imediato ali, de princípio, ele pode evoluir para uma atividade elétrica sem pulso. Não vai ter pulso central, mas o coração ainda apresenta atividade elétrica organizada. Fraca, mas tem uma atividade elétrica. Terceiro, taquicardia ventricular sem pulso. Como é que é caracterizada, professor? Ritmo extremamente acelerado, de origem ventricular, porém ele é o quê? Organizado. Grava esse nomezinho, organizado, que vocês vão ver aqui daqui a pouquinho a diferença aí no traçado eletrocardiográfico, tá? Causando o quê? Ausência de pulso central. Muito rápido, de origem ventricular, organizado, mas também não causa pulso central. E o quarto é a fibrilação ventricular. Também muito rápido, de origem ventricular, mas também ela é o quê? Desorganizado. Olha a diferença da taquicardia ventricular sem pulso para fibrilação ventricular. Taquicardia ventricular sem pulso, professor, organizada. Fibrilação ventricular desorganizada, e ambas não causam, né, pulso central. Bora visualizar? Olha aqui, ó, essa representação eletrocardiográfica. Lá em cima, ó, a sistolia. Né? Já viu aquele filme que tem aquele traçadozinho, né? Tem lá na novela, no filme, fica aquela linhazinha, nosso paciente morreu. Né? Aquele traça lá no monitor. E exatamente aquele traçado linear, que nem vocês podem ver lá na sistolia, é uma parada cardiorrespiratória, né? A sistolia, que o coração apresenta ou não atividade elétrica, pessoal? Ela não apresenta nenhuma atividade elétrica, ok? Segundo, ó, a ESP, atividade elétrica sem pulso. Pessoal, olhando aqui, parece até um traçado eletrocardiográfico normal, né? Lembra que eu falei? Não vai apresentar pulso, mas o coração ele pode sim apresentar um ritmo normal. Por isso que tem esse traçado eletrocardiográfico aqui, ó, aparentemente normal. Mas o paciente tem pulso? Não, professor. Então ele é uma parada cardiorrespiratória. E a conduta é a animação cardiopulmonar. Atenção para esses dois aqui, ó. Lembra da taquicardia ventricular sem pulso? Taquicardia ventricular sem pulso. Presta atenção nesse traçado dela aqui, ó. Parece bem organizado, professor, né? É muito rápido, mas é bem organizado. Gera pulso? Não, não gera pulso central. Extremamente rápido e desorganizado. Foca na outra aqui embaixo, ó. Fibrilação ventricular, FV. Olha aqui, ó. Lembra da característica? Extremamente rápido, porém o quê? Desorganizado. Gera pulso central? Também não gera pulso central. Detalhe, dos quatro ritmos que eu estou apresentando para vocês aqui, apenas dois é passivo de choque. Quais são eles, professor? Olha aqui, ó o raiozinho aqui, ó. Taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. O professor pensava que todo PCR tinha que dar desfibrilação. Errado. Em apenas 2 ritmos de PCR. Então, quais são os ritmos chocáveis, professor? Taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. Né? O desfibrilador dá um reset no coração, ele corrige essa atividade elétrica intensa para que o coração volte a ter um ritmo sinusal, né? Uma atividade elétrica normal e que gere pulso central, porque se não gerar pulso central, o paciente fica em AESP, não é verdade? Então,
Desfibrilação aonde? Em taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. Professor, mas se o paciente tiver em assistolia, se tiver em AESP, qual é a conduta? Detectou a sistolia, detectou a AESP, atividade elétrica sem pulso, conduta, reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, tá? Seguindo aqui, ó, desfibrilador, o DEA, né? O desfibrilador está no automático. Que isso? Que aparelho é esse? O desfibrilador, o DEA, é um aparelho fantástico, gente. Ele salva a vida, né? Bem manuseado, com certeza, por um bom profissional que saiba reconhecer uma PCR, que saiba pedir ajuda e sabe também manusear esse aparelho. Então, você tem que saber manusear um desfibrilador externo automático. Ele foi desenvolvido para que qualquer pessoa, mesmo não sendo o quê? Profissional da saúde, pudesse administrar uma desfibrilação em um paciente vítima de PCR, sempre que houver indicação. Porque nem toda PCR ele é chocável, mas o DEA ele reconhece quando é um ritmo chocável e quando não é um ritmo chocável. E ele foi criado para qualquer pessoa. Então, pessoa treinada. Então, por isso que você está tendo esse conhecimento aqui a mais, esse upgrade, porque você já está tendo conhecimento desse aparelho fantástico aí. Tem que saber ligar, tem que saber posicionar as pás e também tem que saber trabalhar junto com ele, que ele não faz tudo sozinho, não. Você vai fazer as compressões de alta qualidade, sim, senhor. Ele apenas vai reconhecer um ritmo, vai te auxiliar na contagem e vai saber quando é um ritmo chocável e quando não é um ritmo chocável. Não esqueça lá dos ritmos chocáveis e não chocáveis, tá bom? Aqui embaixo eu tenho alguns modelos, tá? Pode diferenciar de marca, tudo, mas o princípio é o mesmo. Reconhecer um ritmo chocável e aplicar uma desfibrilação se houver indicação, tá? Olha, um passo a passo do uso do DEA. Normalmente, né, a gente coloca ele do lado da cabeça, liga, não esqueça de ligar o aparelho, liga ele vai falar com você, colocar as pás no tórax da vítima. E aí você vai olhar a pazinha, tá? Vai ter nas pazinhas do DEA tem um desenhozinho. Se você pega uma pá adulta, lá vai estar aonde colocar as pás adultas. Normalmente é no peitoral direito e inframamário esquerdo. Não esquece, tá? Normalmente é no peitoral direito e inframamário esquerdo. Mas não esqueça de olhar o desenho, tá? Encaixe o conector das pás no DEA. Ele precisa analisar o ritmo. E aí você vai ouvir ele falando assim, analisando o ritmo. Afasta do paciente. E aí você vai parar a sua RCP de alta qualidade e vai deixar que o DEA analise o ritmo. Lembra dos ritmos de PCR? Ele vai analisar que ritmo está presente naquele momento. Se ele falar assim, ó, choque indicado, qual é o possível ritmo que pode ter ali? Hein? Qual é? Exatamente. Ou é uma taquicardia ventricular sem pulso, ou é uma fibrilação ventricular, que são os dois ritmos chocáveis numa PCR. Professor, mas o DEA falou assim, choque não indicado. E se ele falou choque não indicado, pode ser uma assistolia ou uma atividade elétrica sem pulso. Se indicar choque, ele vai falar assim, carregando, pressione o botão piscante para liberar o choque. Você vai lá, equipe segura, afasta do paciente, choque no 3, 1, 2, 3, choque liberado. E você faz o que? Inicia a RCP imediatamente. Não indicou choque? Qual é a conduta? Iniciar a RCP também, imediatamente, de alta qualidade, tá? Situações especiais para o uso do DEA, presta atenção, ó. Tórax peludo. Paciente, ele tem um tórax peludo, cheio de pelos. Se você colocar a pá do DEA ali, vai ter uma aderência legal? O DEA vai conseguir ler? Não. E aí você vai ter que limpar, fazer uma tricotomia daquela região ali. Por isso que é bom ter um Prestobarba no kitzinho lá. Coloca lá no seu DEA, lá no seu SAMU, na sua UTI, na UPA, tá bom? Coloca um Prestobarba ali se o paciente tiver lá um tórax peludo, já tira aquele pelo ali para que tenha uma aderência de qualidade da pá do DEA.
Professor, mas aí o paciente está com o tórax molhado, e agora? Tórax molhado, secar o peito do paciente, pega uma compressa, tudo bonitinho, seca o peito do paciente. Professor, emplasto medicamentoso, né, ou marca-passo, tem o marca-passo bem aqui, ó. Nunca colocar em cima, coloca acima ou abaixo desse marca-passo, mas nunca em cima. O emplasto medicamentoso, que são aqueles medicamentos em adesivos, tá bom? Relaxante muscular, torcicolo, retira o adesivo e cola a pá, ok? E também pode ter crianças e lactentes, e aí você vai saber, olhando a pá, qual é a pá do adulto, qual é a pá da criança, lembrando que a pá do adulto também serve para utilizar em criança. Bom, então, fique atento a essas dicas, essas situações especiais. Olha que ponto importante. Para o que tu está fazendo. Olha aqui para mim, ó. RCP de alta qualidade. Tá? Nós estamos falando de relação compressão-ventilação. Para uma RCP de alta qualidade, aquilo que nós estamos falando desde o começo. Primeiro, tu sabe quem é teu paciente. Tá lá, ó. Se eu estou sozinho, se eu estou em equipe. E se eu vou atender um adulto, se eu vou atender uma criança, ou um bebê, um lactente. A depender da situação que você esteja e que paciente você vai atender, você tem uma relação compressão-ventilação específica. Por exemplo, olha lá em cima, ó. Se eu estiver sozinho e eu for atender um adulto, relação compressão-ventilação, professor, 30/2. 30 compressões para 2 ventilações. E aí segue comigo, ó. Criança, estiver sozinho, 30 compressões, 2 ventilações. Lactentes também, 30 compressões, 2 ventilações, se você estiver sozinho, tá? Professor, eu fico fazendo 30 compressões, 2 ventilações até quando? Existe uma coisa chamada ciclo, tá? Quando você faz 30 compressões e 2 ventilações, você faz um ciclo. Ou seja, após 5 ciclos, ou seja, 30/2, 30/2, mais 30/2, mais 30/2, mais 30/2, 5 ciclos. Completou 5 ciclos, reavalie o teu paciente. Ou ele pode permanecer em PCR, ou ele pode evoluir para uma PR, ou ele pode voltar, né, circulação espontânea. Então você tem que avaliar o teu paciente, tá bom? Professor, se eu estiver com a minha equipe, estou de plantão, vou atender um paciente, estou com a minha equipe, né, médico, enfermeiro, técnico, condutor, socorrista, fisioterapeuta, se estiver no intra-hospitalar, e aí, como é que eu faço? Se você estiver atendendo em equipe um adulto, relação compressão-ventilação, como é que está lá? 30/2. 30/2, 5 ciclos. O que eu faço depois dos 5 ciclos? Reavalio meu paciente. Agora atenção bem aqui, ó. Crianças e lactentes, se atender em equipe, relação compressão-ventilação, 15/2. Lembra a diferençazinha lá da etiologia? Adulto, mal súbito, crianças, obstrução de vias aéreas, hipóxia, tá bom? 15/2. Professor, mudou aí. E o ciclo muda também? Muda sim. Como é que fica a questão do ciclo? 10 ciclos. Quando você realizar 15 compressões, 2 ventilações, você vai realizar 10 ciclos. Você acaba ventilando mais esse paciente. Por quê? Asfixia. O paciente, normalmente, uma criança, um lactente, evolui uma parada cardiorrespiratória devido à asfixia respiratória, hipóxia, obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Tá bom? Profundidade no adulto, 5 a 6 centímetros. Você tem que deprimir esse tórax de 5 a 6 centímetros. Criança, de 4 a 5 centímetros. Bebês lactentes, né? Aproximadamente 4 centímetros, tá? Não esquece da faixa etária lá. Posição das mãos. Se for um adulto, pode utilizar as 2 mãos. Se for a criança, você, dependendo, né, do porte, né, da criança, você utiliza 2 ou uma mão só. Lactentes, se for um atendente, 2 dedos, normalmente o indicador médio. E se for 2 atendentes ou mais, você utiliza os polegares para fazer a RCP de alta qualidade.
E não esqueça que uma frequência, tem que obedecer uma frequência. Aqui, ó, de 100 a 120 compressões minuto. Compressões minuto. Professor, de repente o paciente ele não está em parada cardiorrespiratória. Lembra que eu falei para você no começo? Ele pode estar em PCR ou em PR. Olha aqui. E se ele tiver em PR, professor? Se ele tiver uma parada respiratória isolada, adulto, uma ventilação a cada 6 segundos, tá? O que vai equivaler a 10 ventilações por minuto. Reavaliar após 2 minutos, né? Por que tem que reavaliar, professor? Porque o paciente ele pode ter voltado uma circulação espontânea, tá? Então você vai checar pulso de novo. Isso se for um adulto. Se for crianças lactentes, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, que vai equivaler de 20 a 30 ventilações minuto e reavaliar após 2 minutos. Isso um paciente em parada respiratória isolada. Relação compressão-ventilação. Esse quadro aqui, ó, mostra de forma didática uma RCP também de alta qualidade. Por exemplo, olha as compressões ali, ó. Você vai obedecer uma posição adequada, tá? Você vai obedecer profundidade adequada, vai obedecer um ritmo. Lembra do ritmo? De 100 a 120 compressões minuto. E tem uma grande observação. Retorno do tórax. Você não vai aplicar força no tórax do paciente? Vou, professor. Exatamente. Se você aplica uma força, esse tórax tem que voltar. Então tem que ter um retorno total desse tórax. Não esqueça. Ventilações. Quando eu falo de ventilações para uma RCP de alta qualidade, eu tenho que saber qual é a minha vítima. É um adulto? É uma criança? É um lactente? Que dispositivo eu vou utilizar? Reanimador manual, bolsa válvula máscara adulta, bolsa válvula máscara pediátrica, né? E outra coisa, observação aqui, ó, elevação do tórax. Tórax elevou, tórax ventilou. Não, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, presta atenção aqui, ó. Termômetro de ventilação é elevação do tórax. Termômetro de ventilação é elevação do tórax. O tórax elevou, o tórax do paciente ventilou, ok? E não esquecer da avaliação inicial, segurança de cena, responsividade, tá bom? Pedir ajuda se necessário. Lembrando que nós vamos enviar no grupo para vocês uma atividade, então presta atenção, vamos enviar no grupo de vocês uma atividade em relação a essa aula de suporte barra de vida em cardiologia, para que vocês respondam nesta aula, é claro, tá. Baseado na aula, né, porque o suporte aqui falou no meu ouvido aqui, já só estou orientando aqui. Baseado nessa aula e também pesquisando. Tem coisas na atividade que vocês vão ter que pesquisar. Então, por isso que eu falei, presta atenção. Essa aula é importante para você como pessoa profissional e com certeza você também vai fazer uma atividade. Então, vai cair coisinhas dessa aula e também coisas que vocês vão ter que pesquisar, tá? Por exemplo, vocês têm uma apostila, não tem? Exatamente. Vocês vão utilizar a apostila de vocês, certo? Olha aqui o que eu estava falando da avaliação inicial. Segurança de cena. Só pode ter atendimento se for o quê? Cena segura. Responsividade. Chamou o paciente. Ei, senhor, pode me ouvir? O senhor não responde. Meu Deus, pede por ajuda. Me traga um DEA, né? E aí, compressão e ventilação de alta qualidade. E assim eu vou utilizar um DEA assim que disponível na cena. Ponto muito importante, tá? Informações importantes para a gente finalizar. Olha só, com as mãos sobre a metade inferior do externo, a região hipotenada da tua mão, tá? Sem flexionar os cotovelos. É a forma que você vai se posicionar para fazer uma RCP, uma compressão de qualidade, tá? Outro ponto, tem que manter uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Professor, eu coloquei o tórax, coloquei o DEA no peito do paciente. Aí, se você utilizar um DEA, você vai fazer RCP durante 2 minutos.
Se você vai fazer uma RCP durante 2 minutos, o DEA vai contar, né? Até a próxima reavaliação, se o paciente votou, se não votou, se está em PCR, se está em PR. E aí você vai manter uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Olha só, quando você não utiliza o DEA, você usa relação compressão-ventilação. 30 por 2, 5 ciclos. 15 por 2, 10 ciclos. Professor, coloquei o DEA. O DEA vai começar a contar para você. E depois de 2 minutos, você faz a reavaliação. O DEA fica apitando. Pi, pi, pi. E depois de 2 minutos ele vai falar assim, ó. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Afastar. Choque indicado. Não esquece, tá? Terceiro ponto. Profundidade. Mínima de 2 polegares, 5 centímetros. E máxima de 2,4 polegares, 6 centímetros. Em quem? Adulto, tá? Adulto de 5 a 6. Não esquece. Criança de 4 a 5 e lactente aproximadamente 4 centímetros. Perfeito. Quarto ponto. Permitir retorno total após as compressões. Lembra das observações que eu botei para vocês? Retorno total do tórax. Não ficar se apoiando lá sobre a vítima, sobre o tórax, porque o tórax tem que voltar para que seja comprimido novamente. Quinto ponto, minimizar essas interrupções nas compressões, tá? Não interromper as compressões por mais de 10 segundos. Mais de 10 segundos. Então tem que ser muito rápido, muito sincronizado, uma equipe conversando. Então você tem que estar fera, tem que estar afiado aí, conhecimento, habilidade e atitude, tá? Não esquece. E o sexto ponto, colocar a prancha rígida embaixo do tórax do paciente. Por que é importante? Porque às vezes esse paciente ele não está no solo, ele pode estar na maca, ele pode estar no leito, e aí o colchão impede que você realize uma compressão de alta qualidade. Ele tem que estar em superfície rígida. E aí, se esse paciente estiver na cama, no leito, na maca, é importante você colocar a prancha rígida debaixo. Aí, em alguns casos, você dentro da residência, né, você está no SAMU, vai atender o paciente dentro da residência, você pode atender esse paciente no solo, tá? Mas é importante que você obedeça um princípio da compressão de alta qualidade, que uma delas é o quê? Superfície plana e rígida. Para finalizar, pergunto para vocês, quanto vale uma vida, hein, gente? Quanto vale uma vida? Saber de tudo isso, compressão, ventilação, faixa etária, ritmo, quanto vale uma vida? Fica essa pergunta para você refletir, tá bom? Estudar, não esquecer e olha, uma coisa que o emergencião sempre fala, o conhecimento, ele pode salvar uma vida, tá bom? Não esqueça, pessoal, atividade mais tarde para vocês no grupo. Vai ter perguntinhas da aula, vai ter perguntinhas para vocês pesquisarem, tá bom? Nosso suporte vai mandar para vocês. E é isso aí, espero que tenham gostado. Estamos à disposição. Um forte abraço, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Abraço. Fui.